Então, boa noite a todos os participantes. Sejam bem-vindos à quarta encontro síncrono, do nosso ação de extensão, possibilidades de integração de recursos computacionais para o ensino da matemática. E vamos começar hoje essa encontro 4, que vai ser relacionado à oficina sobre geometria dinâmica. Então, inicialmente a gente vai fazer algumas considerações sobre o que um autor, dois, consideram sobre geometria dinâmica, apresentar alguns exemplos de mau uso que a gente pode fazer mesmo utilizando geometria dinâmica e depois a gente vai fazer dois exemplos de construções no GeoGebra, tá bom? Para ficar salvo. Para vocês darem uma olhadinha e voltarem depois no vídeo caso tenham alguma dúvida sobre as atividades que a gente vai fazer. Então, deixa eu sempre ter esse probleminha do mouse. Então, aqui, reforçando, a geometria, a oficina 4 relacionada ao conteúdo de geometria dinâmica, ou carinhosamente GD, apelidada de GD. Então, eu trouxe um artigo que vai estar para vocês disponíveis tanto no material do curso quanto na descrição, que é a definição de um artigo da revista do professor de matemática, RPM, que fala como um autor define geometria dinâmica. E isso, se vocês procurarem na internet, cada pesquisador, cada artigo vai ter uma definição diferente, não tem um consenso assim sobre o que é geometria dinâmica, tá? Então, eu escolhi essa atividade por ser essa e a do professor Giraldo, que é o material que a gente está utilizando, tá bom? Então, a primeira trata-se, lendo ela aqui, da possibilidade de fazer construções eletrônicas como aquelas com régua e compasso e outras mais. Além disso, os elementos básicos podem ser manipulados por meio do teclado ou do mouse, deslocando-se na tela e trazendo, atrelados a si, os elementos construídos a partir deles, ou seja, não atrelando a posição relativa entre eles, E nessa mudança automática de posição que está o dinamismo, que o autor fala, dessa e cuja grande vantagem e a principal que entendo da geometria dinâmica é preservar relações entre os elementos da figura, Então a gente dá um tratamento, vamos dizer, até um pouquinho mais abstrato, em que uma figura trata como um conjunto de elementos e esses elementos satisfazem determinada propriedade. Como a gente vai ver, a gente vai construir, eu vou ter que um dos problemas vai ser construir um losango. Então, aqueles 4 pontos que eu vou construir vão ter que satisfazer as propriedades que tem um losango. Então, isso que é essa ideia do dinamismo, ou seja, para quaisquer pontos, em qualquer posição do plano ou do espaço, que a gente vai ver também um exemplo na geometria 3D, é uma vantagem da gente utilizar a geometria dinâmica. Assim, e agora ele vai trazer um exemplo sobre isso. Assim, por exemplo, se uma reta for inicialmente construída de modo a ser a mediatriz de um segmento AB, é possível impor que, ao mudarmos a posição dos extremos A ou B, ela se desloque automaticamente, mantendo como mediatriz do novo segmento. Então, essa seria a ideia. Então, independente da posição dos pontos, a gente entende esse exemplo que o autor deu assim, como dois pontos e uma reta. Então, esse conjunto de três elementos está dizendo que R é a mediatriz do segmento AB. Então, independente da posição do ponto A ou do ponto B, essa reta tem que continuar sendo mediatriz. Ela não pode ser só em um caso específico, que seria, vamos dizer, na posição inicial. E a gente vai ver que isso é um dos principais diferenciais. E por isso que quando a gente trabalha com a geometria dinâmica, o importante são as propriedades que a gente está utilizando, que a gente utiliza ou utilizará para o desenvolvimento da nossa construção. Então, as ferramentas, e agora indo para o que o professor Vitor Giraldo disse, que as ferramentas de geometria dinâmica permitem a construção de objetos geométricos de acordo com propriedades ou relações estabelecidas, que é o caso da mediatriz, dois pontos, um segmento e que uma reta seja a mediatriz desse segmento. Então, essa é a ideia de estar de acordo com propriedades ou relações estabelecidas entre os objetos.
E estes podem ser manipulados dinamicamente de tal maneira que a propriedade e as relações sejam preservadas. Ou seja, o que muda e qual é o foco quando você trabalha com geometria dinâmica são as propriedades que estão sendo consideradas. Ou seja, as propriedades, e aí que eu falei que é a ideia de um conjunto. Você vai ter três, quatro pontos, ou um segmento e uma reta que tem que ter determinada propriedade. Qual seria essa propriedade? Ser mediatriz, como foi no exemplo que o autor anterior deu. E aqui tem a diferença entre desenho e uma figura em um ambiente de geometria dinâmica. Então, existem esses dois termos, um desenho e uma figura dinâmica. O desenho seria o que a gente faz com lápis e papel, um losango. Eu sei quais as propriedades ele tem que ter. Só que quando a gente faz esse desenho, os nossos pontos não se mexem. Então, por isso que de- se eu alterasse um dos pontos, eu teria que mudar todo o meu desenho. Então, o desenho, vamos dizer assim, ele funciona para um caso particular. Eu posso posicionar os pontos, a gente vai fazer isso no GeoGebra. Posicionar os pontos sem considerar as propriedades, e eu vou ter um losango também, mas eu não vou ter uma construção ou uma figura, como o professor Giraldo e os outros autores indicam, que é uma figura, que é as propriedades vão ser mantidas, ou seja, quando eu altero um ponto, os outros pontos vão se adequar de forma que a figura resultante daqueles quatro pontos continue sendo um losango. Assim, em uma representação feita com lápis a papel, apenas, sem nenhum outro instrumento, as propriedades dos objetos são indicadas apenas pela notação. No caso aqui, os ângulos, se os segmentos são congruentes, né? Por exemplo, aqui eu sei que os segmentos são congruentes na figura da esquerda, porque ele foi marcado pela notação matemática que a gente já entende, certo? Se existisse ângulos retos, eu também ia ter uma notação específica para isso, e isso já bastava. Agora, no caso da geometria dinâmica, isso não acontece, porque dependendo da disposição dos pontos, os pontos podem deixar de formar um ângulo reto, mas mesmo assim ela vai continuar a ser um losango, que vai ser o nosso objetivo. E aí na geometria dinâmica, por causa disso que o primeiro autor falou, que é ao alterar um elemento da figura, as propriedades devem ser mantidas, a garantia da validade das propriedades e das relações matemáticas do objeto representado é incorporada concretamente no próprio processo de construção da representação. Ou seja, para que seja feito um losango ou um quadrado, eu tenho que seguir as propriedades. Ou seja, o foco, quando a gente usa a geometria dinâmica, fica nas propriedades matemáticas que a gente vai usar. Porque o aluno pode conseguir desenhar um desenho, desenhar um quadrado, mas a construção de um quadrado é algo diferente, que vai exigir que ele conheça outras propriedades. Então, desenho, se a imagem é vista como uma representação particular de um objeto isolado, e o que o autor chama de figura, e eu conheço que outros autores chamam de construção, é se a imagem é percebida como a representação genérica de uma classe de objetos matemáticos, que compartilham um conjunto comum de propriedades. Ou seja, retomando aquele exemplo da mediatriz, ela, quando você faz uma construção que constrói uma figura que é a mediatriz, então você vai ter dois pontos e um segmento e uma reta. Então, esse conjunto de objetos tem que ter uma propriedade comum, que é a reta tem que ser uma mediatriz do segmento AB. E aí ela vai ter que ter todas as propriedades, independente da posição de A e de B. Por isso que ele fala que é uma representação genérica, porque A e B pode estar em qualquer posição, uma posição arbitrária ou genérica. Tá certo? Então, essa seria a primeira ideia para a gente ver o que é desenho e uma construção ou uma figura. Então, aqui fala que, nesse sentido, perceber a imagem do material de um losango como uma figura correspondente, a entendê-la não apenas como um desenho isolado, mas como um representante de uma classe de quadriláteros, sendo desta forma capaz de incorporar todas as propriedades matemáticas comuns a esta classe. Então, isso é o ponto. Eu vou ter que incorporar na minha figura todas essas propriedades para que, ao movimentar um dos pontos, qualquer um dos pontos que eu tenho
que seja possível movimentar, a minha figura tem que continuar sendo um losango. E é isso que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, aqui, continuando. Agora, só um cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai utilizar um ambiente de geometria dinâmica em nossas aulas. E isso é até considerado pelos autores, que nesse caso é o prof. Giraldo e outros, que é um efeito indesejável, que é, dependendo da forma como a gente faz, seus recursos, em particular ferramenta de arrastar, pode tornar as propriedades dos objetos geométricos tão evidentes ao ponto de convencer os estudantes de que demonstrá-las como teoremas matemáticos seriam desnecessários. Ou seja, às vezes é importante a gente auxiliar o aluno que ele tem que saber fazer essa justificativa também, sobre por que essa construção feita é um losango. Então, isso vem no sentido do que outros autores, que é o Chevallard, o Bosch e Gascon, indicam que é a responsabilidade matemática do aluno. A gente também tem que indicar, fazer atividades para que o aluno se sinta responsável. Ele tem que saber dar as justificativas do que ele está fazendo e não apenas, no caso de uma construção, seguir os passos e pronto. Isso é um quadrado. Mas por que ele é um quadrado? Então, isso é um papel do professor. Às vezes, você só pede, construa um quadrado e dá todos os passos para ele fazer essa construção. Isso não vai, só isso não vai se justificar. Ele vai ter que entender e talvez elaborar uma prova, elaborar uma justificativa do que por que essa construção é válida. Isso é importante que ele saiba quais foram as propriedades que ele utilizou para que essa construção feita seja válida. E isso vem muito à voga agora por causa da inclusão do pensamento computacional. Existem vários exercícios que eu tenho pesquisado com outros alunos sobre construções, né? Uma construção ser o indicativo de um algoritmo. Como você vai fazer um algoritmo para a construção de um quadrado? Então, por isso é importante, mas só ficar no algoritmo ou na construção de uma figura, no caso do GeoGebra, não é suficiente. A gente precisa estar atento também a esse ponto da necessidade de depois indicar e solicitar que o aluno justifique aquela construção, porque ela é um quadrado ou um losango. Então, as propriedades são importantes e aqui seria esse ponto, porque se você faz a construção, isso é evidente que é um losango, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas também é necessário pensar quais foram as propriedades, o que garante que esses dois pontos são paralelos e que essa figura tem lados iguais. A gente tem que lembrar, como a gente já viu em outros momentos aqui na oficina, que o computador é uma máquina finita. E às vezes uma medida que o computador fez pode estar assim, com 3 casas decimais boa, mas a quarta decimal pode ser diferente. E aí uma coisa que parecia igual deixou de ser igual, né? Então isso é importante também. E aí o que vai garantir que a construção seja de fato realizada vai ser a matemática, tá? As propriedades matemáticas. Tudo bem? Então aqui com essa ideia das propriedades. Então, por isso que é importante, em um segundo momento, quando tem uma atividade, solicitar que seja demonstrada também, para que o aluno não fique só apenas com o entendimento de que a construção por si só já é uma demonstração. E uma forma de prevenir isso, que é o que o autor fala, é propor aos estudantes situações em que nem tudo transcorre como esperado, como aquelas envolvendo as limitações do ambiente de geometria dinâmica e resultados surpreendentes ou contrários à sua intuição. Então, justamente isso. Justamente por sabermos que o computador é uma máquina finita, podemos entender e elaborar atividades que mostrem esses resultados inesperados que podem não ser suficientes apenas com uma construção. Então, tais reflexões evidenciam, mais uma vez, que os efeitos de uso de recursos computacionais no ensino de matemática não são determinados unicamente por suas características intrínsecas, mas principalmente pela forma como eles são usados na abordagem pedagógica. Então, se o professor
utiliza apenas construa um quadrado e dá os passos para o aluno, ele, ele não vai entender que seja necessário conhecer alguns resultados, teoremas, ele já vai ver, olha, isso foi feito, é um quadrado. Então, isso que o autor está falando, sobre essa necessidade da gente adequar a nossa abordagem pedagógica, para que, além disso, além da construção, seja pedido também uma demonstração ou uma justificativa para que o aluno exerça isso que Chevalar, Bosch e Gascon falam, que é a responsabilidade matemática. Os alunos eles têm que responder, mas às vezes não justificar o motivo da resposta, e isso é importante. Aí, portanto, destaca-se o papel central do professor em planejar adequadamente a abordagem com tecnologias computacionais, né? Como em todo curso também a gente está vendo isso, né? Os recursos computacionais são meios, mas o professor é quem vai organizar a atividade. O professor que vai solicitar que seja feita determinada atividade e vai integrar os recursos computacionais com as ferramentas com sua aula. Então, agora eu vou falar brevemente do que vocês vão ver nessa oficina, né? Quais vão ser as atividades que a gente vai fazer, que vocês vão executar. São construções no GeoGebra, algumas solicitando alguma justificativa, outras vão ter também elementos da janela 3D e outras que reforçam essa ideia de um conjunto, que é a ferramenta lugar geométrico do GeoGebra. Então, essas são uma síntese do que a gente vai fazer nessa oficina, né? Então, os primeiros dois conjuntos de atividades visam a ambientação no GeoGebra, de modo como vocês podem conhecer, já ter tido contato ou não, mas de modo geral apresentar algumas ferramentas. Também lá no Google Classroom vai ter alguns conteúdos específicos, né, sobre algumas ferramentas para quem nunca utilizou o GeoGebra mas de maneira geral, para quem utilizou qualquer um dos outros ambientes, pode ser o Desmos, ele é bem parecido, agora o Desmos tem uma janela de geometria, tem também quem usou o Cabri, que é mais das antigas, já utilizou o Cabri ou outro software de geometria dinâmica, o Reg e Compasso, eles são bem parecidos. Então a gente vai propor construções relativamente simples que visam explorar a investigação dos conceitos matemáticos. E as atividades envolvem principalmente a investigação de regularidades, a generalização de propriedades, a formulação de conjecturas e, como desdobramento, a confirmação ou não dessas conjecturas por meio de argumentos matemáticos. Então, esse é o ponto, sempre, qualquer atividade com recurso computacional tem que ser feita mais ou menos esse passo, que é aquela ideia das investigações matemáticas que a gente viu, né? As tarefas de investigação matemática. Sempre é uma investigação de regularidades para a gente fazer a generalização, depois a formulação de conjecturas e, como desdobramento, a confirmação ou refutação dessas conjecturas por meio de argumentos matemáticos, não só pela construção feita. Só ela não é suficiente. Agora, no conjunto de atividades 3, é explorada a ideia de determinar a área de uma figura geométrica por meio da composição e decomposição em figuras, que vocês vão ver, vai ter um conjunto de atividades que a gente vai resolver o seguinte problema, que foi feito lá com base na história da matemática, que diz aqui que na matemática grega essas ideias fundamentais, ou seja, de composição e decomposição de figuras, eram fundamentais na abordagem de problemas de quadraturas, expressas por duas noções comuns, ou axiomas enunciados por Euclides. Se iguais são somados a iguais, então os todos são iguais. Se iguais são subtraídos de iguais, então os restos são iguais. Isso vai ser justamente com a ideia de somar duas áreas. Em alguns casos, a gente sabe que uma área não é, nunca pode ser negativa, mas dependendo do problema, eu tenho que fazer uma área e subtrair outra. Então, seria essa a ideia desse axioma de Euclides, dessa noção comum utilizada, e a gente vai usar para resolver um problema específico, né? E a gente pode
empregar representações de geometria dinâmica para a geometria espacial, da mesma forma que fazemos quando usamos lápis e papel. Usamos representações planas para representar objetos tridimensionais. Então, esse vai ser o ponto que a gente vai fazer e que é principal, porque mesmo no GeoGebra, a gente não está vendo um objeto 3D, mas sim uma representação 2D de um objeto 3D, que pelos efeitos visuais a gente, na nossa cabeça, abstrai e olha determinada configuração de um objeto matemático. Imagina, olha, ele é um cubo, mas imagina o salto, como isso não é fácil mesmo para o aluno. É um grande momento, é uma grande abstração que a gente faz. E o GeoGebra você nunca vai conseguir, com um recurso computacional, um objeto 3D, mas sim uma representação plana para representar objetos tridimensionais. E no último conjunto de atividades, a gente vai utilizar a ferramenta lugar geométrico para a construção de uma parábola como um conjunto de pontos que possui determinada propriedade. Justamente, a gente utiliza a parábola tanto quando a gente fala do gráfico de uma função polinomial de segundo grau, mas ela é um lugar geométrico. Ela é um lugar geométrico em que determinados pontos, um ponto e uma reta tem que ter determinada propriedade. E um ponto que está na parábola tem que ter uma determinada propriedade com relação a essa reta e essa parábola. E a gente vai construir, aí vocês vão olhar o passo dessa construção para saber como a gente pode fazer uma parábola. E aí tentar relacionar um pouquinho com o que a gente vai. Será que sempre vai ser uma função polinomial de segundo grau? A equação dessa parábola, a gente vai ver que o GeoGebra, quando a gente constrói um lugar geométrico, ele tem uma ferramenta que dá a equação do lugar geométrico. E é isso que a gente vai ver nesse último conjunto de atividades. Então, já se encaminhando para essa parte final aqui da nossa reunião, com as referências, eu acho que vai cortar um pouquinho, mas elas vão estar na descrição do vídeo que vai ser enviado para o YouTube. E esse artigo da revista do professor de matemática ele está disponível. Então, quem quiser, dá uma olhadinha também, ele vai estar na descrição do vídeo. Podem dar uma olhadinha. E agora aqui, para finalizar, a gente vai agora eu vou mudar a tela e a gente vai ver algumas construções no GeoGebra que vão ser desenvolvidas aqui, mas que vão ajudar vocês para o desenvolvimento da oficina, das atividades que vocês vão fazer. Então, eu vou fechar aqui um pouquinho. E agora eu vou puxar aqui o GeoGebra. Vocês só confirmam se o GeoGebra apareceu mesmo ou se eu estou compartilhando, fazendo compartilhamento errado, por favor? Vocês estão olhando o meu Google Chrome, certo? Sim. Tá, obrigado. Então, só para confirmar aqui. Então, quando a gente acessar aqui o GeoGebra, a gente pode, eu vou ensinar para vocês. Aqui, se eu fosse utilizar, como eu vou fazer uma atividade de geometria plana e outra de geometria 3D, se eu fosse usar os aplicativos, eu tinha que utilizar o aplicativo de geometria, depois fechar e utilizar o calculadora 3D. Mas para não ter esse problema aqui durante a nossa apresentação, eu vou vir aqui em baixar aplicativos, olha, e aí eu vou pegar o GeoGebra Clássico 6 e que ele junta todos esses aplicativos em um só. É só por isso, tá bom? Que eu vou usar para não ter que mudar de aplicativo depois de realizar uma construção. Então, eu venho em início, ele já vai abrir aqui o GeoGebra com a minha configuração. Eu sempre deixo com a malha quadriculada e os eixos. Mas antes de iniciar aqui, só para não ficar muito pequeno para vocês, eu vou vir aqui em configurações e eu vou aumentar a fonte mais um pouquinho, tá? E como a gente vai trabalhar com geometria, eu vou tirar, clicando com o botão direito em qualquer lugar da tela, eu vou tirar tanto a malha, quanto, depois clico novamente com o botão direito, quanto no eixo. Agora a gente vai fazer a construção de um losango.
que foi algo que foi citado durante a nossa apresentação. E aí, para fazer essa construção, eu não podia fazer assim, que antes da gente começar, que seria fazer um desenho. Isso daqui, se eu pegar um ponto, eu sei que o losango tem que ter duas propriedades. Ele tem que ter dois pares de lados opostos paralelos e quatro lados de mesma medida. Então, se eu usar a minha malha quadriculada, eu vou fazer aqui. Eu preciso de duas diagonais, preciso de duas diagonais aqui, duas diagonais. Então, se eu olhar aqui, eu posso falar, olha, isso aqui é o meu losango. Só que aí vem o ponto da geometria dinâmica, que é isso. Para que isso seja uma figura, e aí naquele sentido, se eu quero que seja uma figura, eu, eu preciso, eu precisaria, além disso, de verificar que os lados são paralelos quando eu faço desse jeito, que lá, esse lado oposto são paralelos e que eles têm a mesma medida. Com a malha quadriculada, eu já consigo ver que eles têm a mesma medida, né? Esse lado, ó, são duas diagonais, aqui são duas diagonais, aqui são duas diagonais, aqui são duas diagonais. Só que o ponto da geometria dinâmica é esse. Isso aqui seria um desenho, porque para essa configuração ele é um losango, e se a gente forçar um pouquinho, ele é um quadrado também. Porque se eu olhasse os ângulos aqui, eu acho que pela construção vai dar reto, ó, vai dar um ângulo reto. Mas é só nesse caso, que se eu mudar uma configuração, ele deixou de ser um losango, ó. Agora não é mais, virou um quadrilátero. Então, isso é uma diferença importante quando a gente falou lá no começo de desenho e uma figura. Aqui não é porque esses quatro pontos não têm uma propriedade que garante que sempre esse lado seja paralelo a esse. E outra que vai garantir que esse lado seja congruente, que os quatro lados tenham a mesma medida, sejam congruentes, né? Os segmentos sejam congruentes. Então, por isso que eu vou fechar aqui. Por isso que a malha, nesse caso, ela não, eu preciso tirar ela, porque ela pode induzir esse erro, seu aluno, se você falar, faça um quadrado no GeoGebra. Com a malha, ele vai seguir os pontinhos da malha e vai construir. Ele vai construir uma figura, não uma figura. Ele vai fazer esse desenho de um quadrado, mas a figura precisa garantir as propriedades. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, eu preciso construir um quadrilátero que possui dois pares de lados opostos e paralelos e quatro lados com a mesma medida. Então, para isso, eu vou começar construindo dois pontos, que seria o lado do meu losango e um segmento que vai definir ele. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso agora garantir um terceiro ponto que tenha a mesma distância de A e de B, que seja equidistante a A e de B, que tenha essa mesma distância, na verdade, a mesma distância que A e B. Ele não tem que ser equidistante a A e a B. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, círculo. Aí ele tem essa daqui, círculo, dados centros e um dos seus pontos. Aí, se vocês olharem no canto inferior esquerdo da janela, ela aparece, acabou de sumir, mas aparece uma ajuda para vocês. Então, eu sugiro que sempre vocês usem, quando tiver alguma dúvida, esse aplicativo, essa versão do GeoGebra, e depois façam a construção lá no GeoGebra Classroom. Por quê? Porque fazendo as atividades com o Mateus, a Karen e o Mateus, a gente via que em alguns momentos não aparecia essa ajuda para vocês, e isso pode dar alguma dificuldade. Então, por isso que tomem cuidado quando for fazer uma construção no GeoGebra, utilize esse GeoGebra versão 6, em que toda a ferramenta, ó, ele dá, esse texto aparece por alguns segundos. O que, que você precisa para usar a ferramenta? Como eu falei, a gente vai usar essa aqui. Círculo, dado centro e um dos seus pontos. Então, eu vou selecionar o centro e depois um ponto do círculo. Então, vou escolher aqui o centro A e B. Então, aqui eu já tenho um conjunto de pontos, eu vou mexer minha tela aqui. Todos esses pontos aqui têm a mesma distância de A e de B.
Então, eu vou com a ferramenta ponto, eu vou selecionar um ponto qualquer aqui, um ponto C, mas ele tem que estar sobre a circunferência. Então, quando eu clicar no C, eu tenho que clicar assim, porque se caso eu clicar um pouquinho fora, ó, ele faz um ponto aqui. Esse ponto ele não está atrelado à circunferência, ó, ele não depende da circunferência. Se vocês repararem, o tom de azul desse aqui é um pouquinho mais escuro que desse. Ó, esse ponto D, se eu fizer isso aqui, ele não está na circunferência. Diferente desse, olha o ponto C. O ponto C, ó, se eu tentar movimentar meu mouse, eu não sei se vocês estão vendo a flechinha, o cursor, mas se eu tentar movimentar meu mouse para tirar o ponto do círculo, ele não sai, porque em, ele é um ponto em um objeto. Para ajudar vocês, se eu clicar com o botão direito e vir em propriedades, olha a definição do ponto, ó, definição ponto C. Quando eu faço ponto, abro parênteses, ele pede um segmento, uma reta, uma região. E no caso, esse ponto ele está atrelado à circunferência diferente do ponto D. Ó. Ele é um ponto que tem quaisquer duas coordenadas que não estão associadas ao D. Então, por isso que eu não posso, em alguns casos na geometria dinâmica, fazer isso aqui. Isso aqui não garante que o ponto esteja sempre sobre D. Tá? Então, isso é algo importante. Então, sempre reparem na cor, olha, se eu clicar nas propriedades e a definição, vai aparecer essa ideia de que o ponto, ele é um ponto em C, ou seja, ele não tem essa liberdade que eu tenho com o ponto D, ó, que é movimentá-lo para qualquer lugar do plano. Esse não, ó, ele só se movimenta sobre a circunferência. E para fazer isso, mostrando novamente para vocês, eu venho com a ferramenta ponto. Eu posso fazer com essa ferramenta ponto em objeto, ó, e clicar sobre o ponto. Esse eu tenho certeza. E quando eu venho com a ferramenta pontos, também é possível, mas eu tenho que clicar. E eu não sei se vocês estão vendo, eu acho que quando eu compartilho, vocês não conseguem ver o ponteiro do meu mouse, que ele virou uma mãozinha. Diferente daqui, que ele é a minha seta normal o cursor normal do meu mouse. Ou seja, aquela setinha do Windows, tá? Então, quando ele vira uma mãozinha, quer dizer que eu estou sobre o objeto. Aí eu posso clicar e ele vai criar um ponto D que vai estar atrelado à circunferência, tá bom? Então, só para mostrar essa diferença. Agora aqui, eu já tenho um ponto que está distante, tem a distância de AB e AC também. Agora eu preciso achar o outro vértice, que é o D, né? Mas o losango ele tem uma outra propriedade, que é os lados opostos têm que ser paralelos. Então, isso que a gente vai usar. Como a gente não restringiu ferramenta, algumas construções, como retas paralelas, perpendiculares, já estão disponíveis no GeoGebra, ó, nessa ferramenta que fica aqui. A gente tem a ferramenta mover, depois a ponto, a ferramenta reta, e aqui tem algumas construções. Eu não sei se vai aparecer para vocês também, mas quando vocês clicam nessa ferramenta, aparece ó, reta perpendicular, reta paralela. E aparece também o que eu preciso fazer para construir uma reta paralela, que acabou de sumir aqui para mim, mas aparece uma janelinha que fala assim: selecione primeiro o ponto e depois a reta, ou segmento, ou semirreta, ou vetor. Então, como eu quero que o lado seja paralelo, eu vou precisar clicar no ponto que eu quero que seja paralelo, porque eu sei que o lado que vai ser C e o ponto D que eu preciso encontrar tem que ser paralelo a B. Então, eu clico no C e depois eu vou clicar nesse segmento, que pela descrição, apesar de ser duas retas paralelas, mas eu posso utilizar um segmento. E aí ele me deu uma reta que é paralela a B. Mas agora eu preciso de outra reta paralela ao lado AC. Então, para isso, como minha ferramenta eu preciso de um segmento, então por isso que eu vou ter que construir o segmento que une A e C, que ele chamou aqui de H. E agora, com esse segmento construído, eu posso clicar no ponto B e depois no meu segmento AC. E agora aqui eu construí o meu, e eu tenho na intersecção dessas duas retas um novo ponto. E a interseção ela tem aqui na ferramenta
ponto, aí aparece uma janela chamada interseção de dois objetos. O melhor a fazer também, quando vocês usam essa ferramenta, para evitar erro, porque e se você clicar aqui com ela, ela vai selecionar o objeto que você quer a interseção. Então, a melhor maneira é assim, para não ter nenhum erro de você clicar num ponto e ele acabar criando um ponto ou um objeto que você não deseja, a interseção. Então, eu clico nesse objeto e vou clicar no outro. Então, quando eu clico nos dois objetos, ou seja, as duas retas, eu vou ter um terceiro ponto, que é o ponto D. E esse ponto, agora eu vou utilizar a ferramenta polígono e construir esse segmento, esse polígono ABCD. Só que tudo isso que eu fiz ainda não garante que o segmento, que isso aqui é um polígono, um losango. A gente tinha que depois, não, eu não vou fazer agora só pelo tempo, mas para um aluno você poderia fazer isso para que ele justificasse. Porque o lado CD é congruente a AC. O que garante isso? Porque só o encontro das paralelas não seria, a gente precisa de outras propriedades. Tá bom? Então, isso que é essa ideia que eu trouxe da responsabilidade matemática. Essa construção vai funcionar assim. E aqui, ó, se eu olhar, igual eu falei, isso não seria suficiente, mas só para mostrar para vocês que tem essa ferramenta para vocês calcularem as medidas dos segmentos, ó. Então, os quatro segmentos aqui têm a mesma medida, mas isso não seria suficiente. E isso aqui, ó, independente da minha configuração. Ó. Independente da configuração, os lados vão se mantendo, mas tem um caso limite aqui, ó, que minha construção não é definida. Ó, por exemplo, quando o ponto A, o B e o C estão alinhados, eu não tenho mais um losango. Então, essas questões também podem ser feitas durante a questão, durante as questões. Ela vale sempre? Ó, tem um ponto aqui, e se o B fosse igual ao C, também eu não teria minha construção, ó, até desaparece. E outra interessante, só para mostrar para vocês que algumas construções, como um ângulo reto, por mais que eu tente mexer aqui, eu não vou conseguir. Opa, então, eu cliquei aqui com a ferramenta ângulo e cliquei sobre o polígono. Quando eu faço isso, ele já constrói todos os ângulos internos do polígono, para eu não ter que fazer um por um. E o que eu queria mostrar é que por mais que eu tente aqui, ó, eu não vou conseguir posicionar no ângulo reto. Ó. Por mais que fique aproximado, eu conseguiria fazer isso com uma construção no GeoGebra. Se eu fizesse uma construção, considerando propriedades, por exemplo, do círculo, eu conseguiria, para dado um segmento e um círculo, construir o quadrado. E aí, para essa construção, o ângulo aqui interno seria reto. Mas aqui, por mais que eu tente, ó, eu não consigo fazer um quadrado aqui de fato. Então, isso é algo interessante que o GeoGebra faz. Ele não consegue, eu não consigo posicionar aqui de forma a garantir que isso aqui seja perpendicular, que seria o que eu precisaria para ser um quadrado. E aqui teria que ser tangente, né? E aí eu teria que fazer uma outra construção para garantir que isso acontece nesse caso, para que essa figura que eu fiz se transforme em um quadrado. Tá bom? Então, isso aqui, essa primeira atividade que eu fiz, mostra essa diferença do desenho e da figura, né? Como a figura garante as propriedades e esses quatro pontos estão atrelados com essa propriedade. Então, se eu mexer o ponto C, ele está restrito só à circunferência, e o ponto B é o ponto que eu aumento e diminuo os lados do meu losango, porque eles estão associados a esse ponto aqui, lembra? Foi o primeiro que eu construí. Esse ponto A e B, ele está livre. Ele pode se movimentar em qualquer ponto do plano. Eu posso movimentar aqui, eles vão aumentar. E o ponto C é um ponto, ele tem um grau de dependência. E o ponto D é mais dependente ainda, porque eu não consigo mexer o ponto D, ó, que esse ponto aqui ele é um ponto dependente.
mas esse aqui tem um grau de dependência, um grau de liberdade maior que o do ponto D, tá bom? Então, é com essa primeira ideia aqui eu queria mostrar a diferença de figura e, e desenho, de figura e desenho, e construir uma das construções que vocês vão fazer. E agora, o que eu quero fazer com vocês, para finalizar já, mais uma atividade rápida, vai ser algumas construções com relação à janela 3D, que vai ser a seguinte. Então, aqui, eu não quero salvar, eu vou vir arquivo e novo. Eu vou descartar tudo isso que a gente fez. E agora, eu quero mostrar para vocês como aqui desse GeoGebra eu consigo acessar a janela de visualização 3D, que às vezes ela não fica aparente. Então, eu vou vir em arquivo, tem aqui exibir. Aí, nessa versão específica do GeoGebra, que é o clássico, eu consigo trocar as minhas janelas de visualização. Por exemplo, essa janela de visualização que tem o eixo e a malha quadriculada, ele entende que a janela de visualização 1. Algumas atividades que a gente vai fazer vai incluir essa janela, ó, a janela de visualização 3D, mas aqui eu vou tirar a janela de visualização, que eu vou fazer tudo a construção agora com o GeoGebra 3D, com a janela 3D, que seria o que você obteria se abrisse apenas aquele aplicativo 3D. Então, quando eu tenho essa janela, eu vou tirar os eixos, não vou tirar o plano porque depois eu mostro para vocês como que acontece quando eu tiro o plano, que foi até uma situação que a gente viu na nossa oficina que a gente fez presencial, né? Como que isso acontece. E quando a gente faz um ponto aqui no GeoGebra 3D, ele primeiro vai posicionar ele em duas coordenadas, no eixo X e no eixo Y, ou seja, ele vai ser primeiro posicionado nesse plano e só nessa região que eu consigo ver, ó. Fora dessa região, ele não desenha um plano. Se vocês verem, se vocês não conseguirem ver, que por causa que como eu estou compartilhando, pode não estar vendo a minha setinha do mouse. Mas eu imagino que vocês consigam ver uma cruzinha que está aparecendo no GeoGebra, que é onde eu vou inserir as coordenadas do meu ponto. Ó. Então, ele é um ponto A. Se vocês olharem na janela de álgebra, que está na esquerda, ele aparece coordenada um valor de abscissa, um valor de ordenada, e agora vai ser um valor, eu esqueci o nome do Z certinho agora, mas por enquanto ele tem zero. Então, agora eu vou pegar de novo o ponto e agora eu vou construir. E percebe, ó, que quando eu deposito o ponto, eu tiro, mas se eu coloco em cima dele, se eu clicar novamente, eu posso, isso indica ó, que eu posso movimentar ele quando eu seguro com o botão esquerdo do mouse no plano, mas se eu clicar, aparece essa setinha para cima e para baixo. E aí, quando eu clico nela, ó, eu estou variando na terceira coordenada, né? Que a gente convenciona como o eixo Z. Ó. Eu posso fazer ele para baixo do plano, aí por isso, e para cima do plano. E aí, como a gente fez na nossa oficina presencial, isso que acontece. Ó, se você tira o plano, a gente está vendo e vem aquilo que o autor falou. Porque aqui de fato não é um 3D, é um 2D representado, é um 3D representado na tela que é 2D. Então aqui eu não sei se um ponto está mais que o outro, está acima ou abaixo do outro, né, com relação ao eixo Z, se eu não tiver o meu plano de referência. Eu conseguiria se eu olhasse as coordenadas. Mas assim, sem o plano aqui, a gente perde essa referência, porque a gente está observando algo que é 2D, que é essa representação que vocês estão vendo na tela, e a gente concebe como 3D. Então, olhando o plano, eu já consigo ter uma noção. Ó, esse cara não está nesse plano, né? Ele estaria acima dele. E agora o que a gente vai fazer? Como a gente vai trabalhar com interseção e vai construir objetos, eu vou mostrar, mas vai ter um material para o pessoal do curso que vai dar mais um resumo, porque se vocês perceberem aqui, todas as ferramentas mudaram agora, porque agora são ferramentas específicas da janela 3D.
Então, aqui a gente vai usar a ferramenta cubo para construir um sólido. Ó. Ele fala assim, selecione dois pontos ou outros objetos correspondentes. Esses outros objetos, você teria que ver aqui na ajuda e ele mostraria o que seria esses outros objetos, tá? Que às vezes pode fazer um plano, um ponto com um vetor, tem outras maneiras de você usar essa ferramenta. Mas eu vou usar ela desse jeito aqui. E agora eu vou clicar nos dois pontos. Eu posso vir aqui na janela ou pela janela de álgebra. Às vezes pode ser mais fácil. Se eu clicar aqui, ó, nessa parte dela e aqui, ele vai clicar esse meu cubo. E eu quero que ele seja mesmo assim tortinho, por isso que eu fiz um ponto fora do plano XY, né? E outro ponto que é importante, que a gente viu também durante a nossa oficina que a gente fez presencialmente, é que esse comando ele é sensível à ordem que a gente insere. Por exemplo, eu que cliquei no ponto A e no ponto B e obtive esse cubo. Agora, se eu clicar no ponto B e no ponto A, eu tenho outro cubo. Você viu? Ele deslocou para o outro lado, que é justamente pela maneira como o GeoGebra constrói, ele, ele é sensível, ele não faz o mesmo cubo, vamos dizer assim, dependendo da ordem que você indicou, da ordem indicada na construção. Então, na janela 3D é importante respeitar essa ordem. No 2D, você clica em dois pontos, ele cria uma reta. Mas um polígono também ele tem um sentido oposto. Então, quando vocês forem fazer a construção da janela 3D, então sigam também a ordem que a gente estabeleceu na construção, tá? Isso é importante mesmo. Nesse caso, a ordem importa, tá bom? Então, aqui, eu apaguei aqui. Aqui ele ficou um fantasminha, mas não é nenhum ponto. É um ponto só que ele não vai sumir agora, mas ele nem consta como construído. Isso acontece mesmo. Eu acho que aqui, porque eu estou gravando, ele está sobrecarregado. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai construir o ponto médio de três lados desse cubo aqui. Ó. Então, o lado AB, então, ele tem a ferramenta de ponto médio, eu tenho que selecionar dois pontos. Então, vou fazer o ponto médio do lado AB. Agora, o ponto médio do lado B e F, ou seja, esse daqui, ó, B e F. E depois o ponto médio de DH, que está lá atrás, né? Se eu tentar clicar, ele fez, ó, ponto médio da aresta DH. Eu pensei que não ia dar certo. Eu pensei que ele ia clicar em algo sobre o coisa, mas percebe que ele entende isso com aquilo que a gente falou. Isso aqui que vocês estão olhando, a gente concebe como um cubo, mas na verdade é um quadrilátero aqui, outro quadrilátero aqui, outro quadrilátero aqui e algumas coisas lá dentro que dão para a gente aquela impressão de profundidade. E para eu girar, que era o que eu ia mostrar para vocês, eu posso clicar com o botão direito do mouse e segurar. Aí a gente consegue girar também com a nossa janela de visualização. Ou utilizar essa ferramenta aqui, a última, que parece que tem duas setinhas tortas girando. A última da barra de ferramentas, ó, que eu cliquei agora. Ó. Ele tem girar e mover. Mover era isso, eu só movo o meu objeto no plano x e y. Você só movimenta o plano x e y. E se eu quiser girar, eu posso usar essa ferramenta ou utilizar o botão direito do mouse, tá? Agora o que eu fiz aqui, a gente vai criar um plano. Então aqui ele já tem uma ferramenta que não tinha na geometria plana, que é um plano por três pontos. Então eu tenho que selecionar os três pontos. Aí para não ter erro, aqui a maneira que eu configurei, eu consigo ver o ponto, que eu vou criar um ponto que passa por L, por J e por K. Mas eu posso usar a janela de álgebra, que está aqui no canto, tem o ponto J, o ponto K e o ponto L. E aí eu crio esse plano. E o que a gente vai pedir, que deu algum problema na parte presencial que a gente fez, foi o seguinte, a gente vai pegar agora a interseção entre essas duas superfícies, que eu quero a interseção do plano com o cubo.
para ver qual figura geométrica vai dar. Então, o que eu posso fazer, para não ter nenhum problema, eu posso clicar aqui no plano e na janela de visualização aqui de álgebra, no cubo. E aí ele vai me dar todos os pedaços aqui, que seria a interseção desse cubo, dessa superfície que ele chamou de cubo, com o plano. Porque qual foi o problema que a gente teve? Que era se eu clicasse, deixa eu apagar aqui, se você tentar clicar nessa face e aqui, ele vai dar a interseção de duas superfícies, mas a superfície que você não clicou em todo o cubo, você clicou em uma face. Então, ele pegou a interseção da face com o plano, que é um segmento. Aí eu descobri que aqui no 3D, se você posicionar aqui na interseção, com a ferramenta de interseção acionada, ele aparece. E se eu clicar sobre isso aqui, ele me dá a interseção entre o polígono e o plano. Mas eu entendo que a melhor maneira foi essa que a gente fez aqui, de ir na janela de álgebra e clicar nos dois objetos. E aí uma última coisa que a gente pode obter, já estou finalizando a nossa oficina, é assim, quando eu tenho um plano, eu consigo ver assim, ó, a criar uma vista 2D do que está contido nesse plano, que é para saber qual figura foi formada aqui. Ela está longe, ó, a gente consegue ver que parece um hexágono. Aí eu precisava demonstrar, será que é um hexágono regular esse hexágono? Só a figura não vai me garantir. Aí eu precisava de propriedades. Como é um ponto médio, a gente consegue, utilizando o teorema de Pitágoras algumas vezes, a gente ainda consegue mostrar que esse polígono é, esse hexágono, esse é regular, tá bom? Mas só a figura olhar e fazer as medidas não vai ser suficiente. A gente precisaria, em outra atividade com os alunos, era isso. O que apareceu dessa figura? É uma figura regular ou não? A interseção dessas duas superfícies. E aqui só para mostrar, já finalizando aqui. Então, esse daqui era o último ponto mesmo da nossa oficina, tá bom? Que já estamos chegando perto de 1 hora, já. Eu acho que aqui vocês já têm todos os elementos para fazer, tá? As atividades. E caso tenha alguma dúvida, eu e a equipe aqui, o Matheus, Rodrigues, Matheus e, e a e deu branco, desculpa, Karen. Agora a Karen e o Lucas estamos disponíveis para auxiliar todos vocês, tá bom? Então é isso, a gente agradece mais uma vez para quem está aqui presencialmente, quem vai ver depois o vídeo. Até mais, gente.